Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Eu, profundíssimo Valfrido Vardi, cada dia, hoje veio com um superlativo junto. Muito obrigado, profundíssimo, me lembra Raul Seixas. Hoje, para entrevistar mais uma vez, e sim, a presença dele se faz necessária, Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. No momento, especialíssimo para o Brasil. Né? Até porque ambos participaram na semana passada de um seminário sobre segurança pública que o IRI promoveu, o IRI que, enfim... E o IDP. E o IDP, o IRI que faz esse programa e também o IDP. E, portanto, temos muita coisa a falar sobre o combate ao crime organizado. Cada vez mais fica claro, esse é um assunto nacional e que interessa ao mundo inteiro, né? Estamos aqui, então, com o Andrei. Muito obrigado por ter aceitado, doutor, nosso convite, nosso segundo convite. E eu vou começar com uma questão já queima-roupa, né? Alguns admiradores seus dizem, esse Andrei Rodrigues, cupincha do Lula, né? Mas aí vem essa investigação sobre a INSS, e aí, então, eu quero perguntar, o senhor está tentando derrubar o presidente Lula? Boa noite. Boa noite, Reinaldo, Valfrido. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade dessa nova, né, dessa reconversa aqui. Reconversa aqui com vocês. Reinaldo, eu entendo, e as críticas a gente recebe, conforme o momento, a gente recebe de um determinado grupo, né? Uhum. E eu acho que essa é mais uma cabal demonstração da isenção da Polícia Federal, da atividade de polícia de Estado que nós fazemos, de trabalharmos com as balizas constitucionais e legais. Então, aquilo que é nosso dever e não é favor que estamos fazendo, é nosso dever, é nossa obrigação legal, nós vamos cumprir sem olhar para ideologia partidária, política, social, econômica, qualquer outro requisito que não sejam aqueles da lei. E veja esse caso que você cita, é um caso que vem de longo tempo, e que a nossa equipe teve, eu diria até a perspicácia de compreender essas fraudes como uma grande fraude, uma situação que exigia, de fato, uma ação coordenada da Polícia Federal. Foram 13 inquéritos policiais em 6 estados, cumprimentos de medidas em quase 40 municípios, mais de 200 ordens judiciais, e que agora terá toda a análise, enfim, as consequências de uma grande operação. Então, isso nos dá tranquilidade de reafirmar o nosso papel de isenção e de investigação naquilo que a lei e a Constituição nos pautam. Doutor Andrei, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando como é que isso chegou à Polícia Federal, qual foi o caminho, porque teve uma investigação na CGU acionou a Polícia Federal, foram coisas concomitantes, contemporâneas. Qual foi o trâmite, qual foi o caminho para que se fizesse essa grande operação? Ótima essa sua pergunta. Veja que desde 2020, 2021, já havia inquéritos instaurados, tanto pela Polícia Federal quanto pela Polícia Civil, que aparentemente seria um crime de estelionato, o cidadão sendo lesado por uma entidade associativa, e não se identificou naquele período nada mais grave que Polícia Civis nos estados. Dos estados, especialmente aqui de São Paulo. Tá. Nós, já em 2023, tínhamos também o que chamamos de notícia, crime e verificação, ou seja, uma análise preliminar desses fatos, já que havia, a partir dessas experiências, eu diria, de outros processos, havia essa perspectiva de que algo maior estava por trás disso. Logo surgiram várias reportagens, várias matérias, ainda em dezembro de 23, noticiando um salto, né, de quantitativo de descontos em folha e volumes muito altos de recursos. A partir daí nós instauramos o inquérito policial, e aí teve um inquérito policial em Brasília, teve aqui em São Paulo, enfim, outros estados, para apurar... Da PF. Da Polícia Federal, okay. Para apurar isso. Concomitantemente a isso, como sempre fazemos em casos de desvio de recursos públicos, a nossa grande parceira é a Controladoria Geral da União. Ela, então, em paralelo e de maneira, diria até simultânea, fez a sua parte de fiscalizatória, enfim, de controle, e nós a investigatória. Tanto que aí, em junho, se não me equivoco, de 2024... instauramos um inquérito que eu diria um inquérito principal dessa operação em Brasília,
e que fez o compartilhamento de provas de todos os outros 12 inquéritos para que a gente, de fato, tivesse esse conceito e amplitude daquilo que estávamos investigando. E isso é importante se dizer, nossos inquéritos são todos digitais. Então, são todas as informações que entram nas nossas bases de dados, Sim. judicialmente autorizados a compartilhar, isso é relevante, não se pode utilizar a prova sem essa autorização. E aí, a nossa unidade central delineou essa ação e conseguimos, num grande esforço, coordenar de maneira simultânea a execução das ordens judiciais. Veja a dificuldade disso, porque são 6 estados, ou seja, são 13 inquéritos, né? Alguns com juízos diferentes, então são, sei lá, 10 ou até 13 juízes, 13 ministérios públicos e nossos colegas gerenciando isso. Então, conseguimos... a partir aí desse entrosamento com a CGU, com os dados recebidos da CGU, com os dados da investigação, de quebras enfim, financeiro, telemático, enfim, todo o trabalho investigativo que foi feito, e chegamos então a essa fase ostensiva que todos acompanharam. Profundíssimo, se me permite só para marcar. Te permito tudo, quase tudo. A CGU... O senhor disse que faz o controle, né, dessa questão na esfera, no âmbito do governo, da administração federal, e a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, e, portanto, aí não está subordinada à administração federal, no sentido de dizer, não é um ministro do Lula. Né? A Polícia Federal é uma polícia de Estado. A CGU é um órgão do Ministério Lula. Não é isso? É assim que funciona. É assim que funciona, né? Nós somos, obviamente, vinculados ao Ministério da Justiça, há uma vinculação, uma subordinação administrativa. Fazemos parte do Estado brasileiro e hoje há um governo que tem as diretrizes macro da ação e, portanto, nós estamos aí encaixados nesse modelo. Agora, é óbvio, não somos atores políticos, né, como ministros são, e que temos papéis diferentes. E eu aqui preciso ressaltar, Valfrido e Reinaldo, a CGU cumpriu um papel importante, né? Houve esse controle, houve essas auditorias, houve a comunicação a quem de direito de que havia problemas nesses sistemas. Me permite interrompê-lo. Nominalmente, o ministro Vinícius Marques Carvalho fez seu trabalho, é isso? Exatamente, o ministro Vinícius, que é um grande... E, portanto, o ministro, então, Lupe estava informado. Que é um ministro Vinícius, que é um grande parceiro, é um grande profissional e que cumpriu, de fato, Valfrido, o seu papel institucional, fazendo, em primeiro lugar, as auditorias, enfim, os controles que tem que fazer e comunicando a quem de direito sobre isso. E é óbvio, Reinaldo, muitas vezes as pessoas se surpreendem, não, mas olha, ninguém sabia, ninguém viu. Mas isso desde dezembro, a própria representação policial... Havia 29 matérias jornalísticas. 29 matérias jornalísticas. E aí algumas pessoas alegarem que não tinham conhecimento disso, eu acho desarrazoado. Então, acho que as instituições cumpriram seus papéis, independente de serem atores com viés político, como o caso dos ministros, como sendo uma instituição de Estado como é a Polícia Federal, mas todos dentro do mesmo governo. Isso é muito interessante, muito importante falar. Eu vou fazer minha pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário, dar a minha opinião a respeito disso, se vocês me permitem. Na realidade, o que o doutor André está dizendo é que um ministro subordinado ao presidente da República, sem a autonomia da Polícia Federal, fez o seu trabalho de controller interno da administração pública. Isso. E ele, na condição de chefe da Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, como disse o Reinaldo, também fez. Ambos fizeram. E a imprensa livre também fez. Havia 29 matérias, a primeira delas foi premiada no ano passado pelo Prêmio Illy de Jornalismo, a matéria do Metrópolis, do jornalista Luiz Vassalo. Então, é importante fazer essa pontuação. Sim. Todo mundo cumpriu os seus deveres, menos os criminosos. Né? Menos os criminosos que estão sendo... cumpriram, né? O dever do crime. Enfim. E o dever de quem não é criminoso é combater. É importante fazer essas observações, me parece importante. Mas o senhor doutor André, mencionou aqui a existência de inquéritos na Polícia Civil em São Paulo e na Polícia Federal. Isso nos permite entrar no assunto das reformas, ou nos dá o ensejo de entrar
nos assuntos das reformas que estão propostas pelo governo para o combate ao crime organizado. Para a população entender, o comércio de drogas que se estabelece, por exemplo, num ponto de venda de drogas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Goiânia, ou em Minas Gerais, ou seja, aquela transação de compra e venda de drogas naquela localidade é de competência da polícia ou das polícias estaduais ou federal, ou da Polícia Federal. Quando passa a ser de competência da Polícia Federal? E mais, na medida em que esse comércio ele se conecta em rede a uma atividade empresarial de tipo criminoso que visa o lucro e é organizada e exercida por macro-organizações criminosas, quem é que combate essas macro-organizações criminosas que agem em todo o território nacional, ou em grande parte do território nacional, e do território nacional para outros países, como nós sabemos, fazem o Comando Vermelho, o PCC e outras organizações que compram drogas dos países produtores de drogas, negociam, ou seja, comercializam, vendem para consumidores no Brasil, mas também traficam para outros países, com relações, por exemplo, com a 'Ndrangheta na Itália, com a máfia albanesa e tantas outras máfias mundo afora. Quem é que cuida disso? De quem é a competência constitucional para tratar desses assuntos? Às vezes até eu, que aprendi na faculdade e me debrucei sobre os livros de direito penal e de processo penal e sobre a Constituição, tenho dúvidas. O senhor poderia nos explicar? Valfrido, é uma explicação que mereceria uma jornada aqui para esse debate, para a gente poder, inclusive, tornar isso muito claro para quem nos acompanha. Mas eu diria assim, para a gente poder avançar com celeridade, em relação ao tráfico que você cita, o tráfico de drogas, constitucionalmente, é atribuição da Polícia Federal. O que há são acordos com os estados, com os 27 estados, para que o tráfico local, doméstico, fique a cargo das polícias estaduais e, portanto, também competência da Justiça Estadual de cada estado. E o tráfico internacional é competência e atribuição da Polícia Federal. Aí nós entramos em outras questões, como, por exemplo, você cita da interestadualidade, ou seja, a atuação do crime organizado em mais de uma unidade da federação, onde existe a possibilidade legal de definir, respeitados determinados requisitos, a Polícia Federal, por determinação do Ministro da Justiça, também atuar nesses casos. E nos casos internacionais, aí sim a competência natural prevista constitucionalmente. Agora, isso, Valfrido, para a sociedade importa o combate efetivo. Uhum. Então, o nosso papel é promover a integração das instituições para que juntos somemos os esforços para esse enfrentamento. E aí há vários caminhos, alguns que eu gostaria de mencionar. Por favor. Começo, por exemplo, pela proposta de emenda constitucional do ministro Ricardo Lewandowski, que busca exatamente isso que nós estamos aqui discutindo. É uma coordenação nacional para que não fique, às vezes, é confuso mesmo. Uhum. Para nós, inclusive. Às vezes a gente tem uma situação, olha, isso é nosso ou é dos outros? É dos outros. A gente vai numa situação, por exemplo, desastre aéreo, que aconteceu aqui recentemente em São Paulo, é atribuição da Polícia Federal, que é a Polícia Aeroportuária de Fronteiras, apura crimes a bordo de aeronaves, ou é da polícia local, onde caiu o avião. Enfim, chegamos às duas polícias lá. Às vezes é bateção de cabeça, não se perca nisso, mas às vezes a bateção de cabeça, de quem é? Exatamente. Então, enfim, aí a necessidade de uma coordenação para isso. E a proposta de emenda constitucional, além de outros benefícios, como financiamento, corregedoria externa, enfim, outras ações, promove essa coordenação nacional que é fundamental para definitivamente pararmos com essas dúvidas que o Reinaldo falou. Isso é meu, deixa que eu deixo. Então, a gente precisa ter isso. A par disso, operacionalmente, o que temos feito? Uma integração que temos hoje com as 27 unidades da federação. Construímos as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. São 35 no Brasil inteiro. Onde nós, sim, enfrentamos esse crime mais, eu diria, de maior contato com a população no dia a dia, o crime violento, o crime local ali, levando o nosso know-how, as nossas bases de dados,
policiais nossos da Polícia Federal que coordenam essas unidades e congregamos todos, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, alguns lugares as guardas civis, e atuamos ali em conjunto. E também a integração internacional, a cooperação internacional. O crime organizado, isso é já uma máxima surrada, deixou de ser local, é transnacional há muito tempo. E nós temos um pilar muito forte, e vou trazer dados aqui que sinalizam isso, da cooperação internacional. A Polícia Federal tinha atuação em 20 países. Quando conversamos aqui, final de 2023, se não me equivoco, Isso. Nós tínhamos atuação em 20 países. Hoje temos adjudâncias e oficialatos de ligação em 34 países, aprovados por decreto e que conseguimos regulamentar no ano passado essa atuação. Tivemos uma vitória histórica, uma vitória do Brasil, que todo brasileiro deve se orgulhar, que foi a eleição para secretário-geral da Interpol de um colega nosso, um policial delegado de Polícia Federal, o doutor Valdeciro Kiss, aliás, um brilhante profissional. Tem que vir aqui. Que assumiu, né, vencendo de maneira, eu diria, acachapante, né, o britânico que concorria diretamente, e que vai coordenar a maior instituição policial do mundo, que congrega 196 países. E em 100 anos só tinha 5 países que tinham presidido, enfim, coordenado essa ação. Então, agora o Brasil entra nesse país. Firmamos acordo com a Europol. Nós somos o único país da América Latina que tem acordo operacional com a Europol. Só tem 3 países: Nova Zelândia, o Reino Unido, que não é mais União Europeia, e o Brasil, que tem acordos e temos efetivos lá na Europol, isso ano passado. E também continuo no exercício da Secretaria Executiva da Meripol, aqui na nossa região, que congregamos todas essas ações. Então, isso eu acho que sinaliza e nos aponta que a cooperação internacional é imprescindível. E tivemos agora, há 2 semanas, ou menos que isso, uma demonstração do resultado dessa integração, com a prisão de um importante foragido brasileiro na Bolívia, graças à troca, líderes do PCC. a troca de informações, dados de inteligência, de cooperação direta. Temos um oficial de ligação da Polícia Federal que está lá em Santa Cruz de la Sierra e que permitiu prontamente essa troca, né? A pessoa foi identificada lá no atendimento da polícia, comunicada imediatamente ao nosso colega, que mandou os dados biométricos, cruzamos com as nossas bases de dados, respondemos em tempo real, e aí a polícia boliviana conseguiu fazer a prisão, e no outro dia a pessoa foi expulsa, entregue ao Brasil na nossa fronteira. Então, acho que isso são demonstrações do quanto nós estamos investindo na integração doméstica com as forças integradas de combate ao crime organizado e na cooperação internacional. Nesse deixa que eu deixo. Não, é porque isso é importante. Nós tivemos, por exemplo, um convidado aqui que dizia, olha, tudo bem, seria bom uma emenda constitucional, mas ela é dispensável. Se houvesse um entendimento, um convênio entre os estados da federação, a questão se resolveria. Eu estresso isso porque isso é muito importante. Nós estamos vivendo isso e o Congresso Nacional vai ter que tomar essa decisão pelo povo brasileiro. A minha pergunta é indispensável uma emenda constitucional para atribuir à União a competência para coordenar a política nacional de segurança pública? E o que isso significa? Mais do que isso, essa emenda constitucional, até onde eu sei, unifica acesso a dados. Dados hoje que estão fragmentados, que estão pulverizados em vários bancos de dados. Então, a Polícia Federal às vezes não sabe que o sujeito foi preso com um porte de armas numa longínqua cidade de um estado brasileiro, ou então que foi preso com drogas e aí por diante. Ninguém se conversa num país de dimensões continentais como o Brasil. 2 córregos não conversa com Brasília. Exatamente. Então, mas ainda aqui 2 córregos tem um grande representante que é você. Não é? De que deve se orgulhar. A minha questão para o senhor ela é muito objetiva. E o povo brasileiro quer saber. Precisa de uma emenda constitucional? Essa emenda constitucional, segunda pergunta, vai tornar melhor a vida das pessoas?
Precisa, Valfredo. Precisa, e ela é urgente e necessária. Hoje, veja que a lei do SUSP, ela é de 2018, se não me equivoco. E Sistema até hoje, Único de Segurança Pública. Sistema Único de Segurança De Pública. autoria do glorioso ministro Raul Jungmann, um brilhante ministro da Segurança Pública e que trouxe essa legislação também importantíssima. Mas veja que transcorrido esse período todo, nós não tivemos o avanço esperado pela legislação. Então, por isso e por outros vários motivos, essa proposta de emenda constitucional é fundamental, porque aí não vai ter mais governador dizendo não, isso eu faço do jeito que eu quero, isso aqui não é assim, isso aqui é a minha polícia, a minha... E as coisas não andam, não se comunicam e não avançam. Hoje, você fala da questão de planos de segurança, tal, que a PEC não seria fundamental porque poderia se fazer de outra forma. Isso a história mostra que não funciona. Né? Nós temos que parar de ter um plano emergencial, de ter uma ação pontual para ter sistemas de segurança perenes e que funcionem independentemente do desejo, da vontade do político de turno ou da pessoa que esteja à frente de determinada instituição, como é o caso hoje, estou à frente da Polícia Federal. Então, acho que essa proposta consagra esses valores e deixa lá essas ações muito concretas, e aqui falamos de dados. Reinaldo, hoje nós temos 27 certidões de ocorrência diferentes. Temos 27... 27 que é o número de unidades da federação, é inacreditável. Né? Temos 27 boletins de ocorrência, 27 certidões de antecedentes, 27 carteiras de identidade, ou seja, é muito complexo fazer segurança pública de maneira integral, de maneira estruturada, com essa descoordenação. E aí nós temos que também desmistificar um pouco essa integração de base de dados. Porque às vezes se fala de integração de base de dados, todo mundo acha que todo mundo vai ter acesso a tudo. Por exemplo, eu tenho 50 mil inquéritos policiais em andamento na Polícia Federal. Eu não posso abrir esses inquéritos, esses dados. Tem investigação sigilosa, claro, que evidentemente você não vai... Então, às vezes, há uma falha, inclusive, de comunicação. Não é necessário, e não é permitido que se conectem essas bases. Agora, muitas outras, sim, é possível que se faça. A Polícia Federal tem convênio com os 27 estados para poder acessar, e aí tem ferramentas próprias para acessar numa consulta que fazemos nas nossas investigações. Eu consulto os 27 estados, mas porque temos acordos e tal, então é tudo muito trabalhoso. E as polícias civis não têm esse acesso amplo, né, que nós temos. Então, além disso, traz a questão do financiamento para a segurança pública. A saúde tem financiamento, a educação tem financiamento, e hoje o item número 1 de preocupação do cidadão brasileiro, que é a segurança pública, não tem. O orçamento da segurança pública eu diria, beira o ridículo, né, frente aos desafios que nós temos. E falo que segurança pública no Brasil inteiro, não só a Polícia Federal, que tem o seu orçamento que consegue cumprir as suas tarefas. Então, são vários fatores e por isso eu repito que é imprescindível e urgente. E eu acho que os efeitos a partir da PEC vão ser a curto prazo, porque obviamente, com essa definição constitucional, desdobram-se aí as demais ações, as ações de coordenação, integração de base de dados, unificação de boletins de ocorrência, todos os processos que precisamos fazer, base de dados biométrica, que não temos uma base nacional de biometria, que poderia muito bem ter reduzido esse problema com o INSS, assim como vários outros. Enfim, são ações que a PEC vai tracionar para melhorar o enfrentamento ao crime organizado. Eu vou fazer uma pergunta que é um desdobramento da pergunta do Valfrido, ou a continuidade da pergunta do Valfrido, né? E vou aumentar o grau de dificuldade, hein? Que eu quero saber dele é o seguinte. É o grau 3 do CREO. Quem não quer o SUSP com dolo e sem dolo? Isto é, quem não quer o Sistema Único de Segurança Pública porque como está, tá bom, porque rende mais. Com dolo. Com dolo. E quem não quer, por razão política, porque acha que vai estar jogando água no moinho do outro, assim, eu estou dizendo, não é crime, mas também não é bonito.
Né? Você não precisa citar nomes, o senhor não precisa citar nomes. Quero dizer que eu jamais farei isso com o senhor, viu? Só... Não precisa citar nomes, claro, não espero, mas assim, digamos assim, pensamento por caixa, correntes, tendências, quem não quer? Porque às vezes fica parecendo assim, não, no meu estado ninguém mete a mão. Como se alguém tivesse querendo meter a Primeiro mão que não lá. tem ninguém dono de Estado. Entendeu? Começa daí. E a PEC não viola nenhuma... E não viola. Mas quem não quer com autonomia dolo estadual. e quem não quer sem dolo? Reinaldo, difícil eu cravar uma resposta para você fulanizando... Às vezes a gente só faz a pergunta possível, mas questão... assim, você dá a resposta possível. Quer dizer, eu faço a pergunta impossível, você dá a resposta possível. A resposta possível. Mas a resposta possível é da necessidade de despolitizar o tema. Despolitizar, que eu digo não no sentido que a política precisa permear todas as discussões, os debates, e a política, sem ela não há salvação. Mas sem partidarizar, sem olhar de maneira sectária, de olhar de maneira, eu diria, pensando só em interesse próprio, e aí entra a questão do dolo, ou não dolo, ou da culpa. Porque, por exemplo, o crime organizado não quer, né? Não quer. O crime organizado está ótimo para ele, está então, excelente. Se continua sem essa e é ferramenta... por dolo que eu digo, porque ele está cometendo crime. Sem essa ferramenta é importante. Outros porque não querem, como você disse, jogar água no moinho, né, do grupo político de oposição. Então, isso, de fato, é um prejuízo muito grande, mas eu tenho o sentimento no evento, né, que participamos do seminário semana passada, conversei também com o presidente Hugo Mota, e ele publicamente falou, né, da disposição do Parlamento brasileiro em aprovar a emenda constitucional, e, é claro, a partir do debate, eventuais, inclusive, melhoras que possam surgir do processo. Agora, é preciso tirar esse ranço de politização de um tema que é de interesse da sociedade brasileira e que todos clamamos por melhores serviços na área de segurança pública. Então, essa é a oportunidade, e o político que tiver sabedoria vai aproveitar, surfar, independente de corrente partidária, vai poder aproveitar e contribuir com esse processo. Eu não estou perguntando para o senhor nada, eu estou fazendo uma avaliação aqui. É porque as pesquisas de opinião, elas me intrigam sempre. Que as pesquisas de opinião dizem assim, segurança pública está uma miséria. E é a preocupação número um. Número um. E o governo Lula começou a segurança pública, é péssimo. Aí eu vou para o rádio e digo assim, e aí, se o senhor quiser depois falar, é uma pergunta. Eu falo, a Polícia Federal nunca prendeu tanta droga. A Polícia Federal nunca tornou indisponíveis, pediu, né, para a Justiça, tornar indisponíveis tantos bens. A Polícia Federal nunca prendeu tanto carro de bacana, tanta coisa. E tá uma porcaria. Mas, no entanto, nos estados... E como é que está a segurança pública nos estados? Tá boa. Na média, tá boa. Então, fica parecendo que há assim, uma certa satisfação... Isso estou falando eu, estou discutindo. Fica parecendo que há uma certa satisfação de que... a insegurança está caindo nas costas do Lula. Não está caindo nas minhas costas. Estão roubando o celular na rua? A culpa é do Lula. Estão fazendo tráfico? A culpa é do Lula. Não é do governador. Do governador está bem. A do Lula está ruim. Mas, no entanto, o governador não quer atribuir poderes ou competências de coordenação à União. Fala se quiser. Se não quiser, fala. Mas se eu quiser falar da Polícia Federal, os números da Polícia Federal e essa questão, porque fica esse negócio, a Polícia Federal não está fazendo. Como não está fazendo? Até onde sei, é a Polícia Federal mais efetiva dos últimos muitos anos. E assim reconhecida pela população. Vejam, eu acho que isso remete exatamente ao que o Valfrido... Saco? Não ficou, não é fato. Não, o saco assim ninguém merece. Eu só... E se não puxar, né? Você está mais parecendo outra coisa. Esse é o tipo de comentário que só aumenta a nossa responsabilidade e o compromisso que temos de cumprir a nossa missão. Isso remete ao que o Valfrido falava, desse deixa que eu deixo, né? Isso. E aí terminam todas as questões sendo canalizadas conforme o movimento político. Você cita que muita coisa roubou o celular, a culpa é do presidente da República. E é preciso, então, dar uma resposta a isso. E a resposta está nessa coordenação. E em relação à Polícia Federal, acho que isso também precisa ser exaltado. Nós temos, de fato, cumprido com a nossa missão constitucional, eu entendo assim. Eu, quando estive aqui, falava que tínhamos 60 mil inquéritos há um ano e pouco. Hoje nós temos 50 mil inquéritos.
E os resultados... Só um minuto, André. Isso significa, doutor, significa o seguinte, que novos apareceram e diminuiu porque se resolveu. É disso que se fala. É disso que se fala. Nós instauramos mais ou menos 40 mil inquéritos por ano. E relatamos outros tantos que aí reduzem a nossa margem, porque adotamos uma política de gestão, e aí tem um trabalho da nossa corregedoria, que além da questão de vigilância, de punição, tem um trabalho de gestão das nossas atividades de polícia judiciária, permitiram que a gente, reduzindo a quantidade de inquéritos, trabalhasse com inquéritos de maior qualidade e com maiores resultados. 2022, nós aprendemos, ou seja, antes da nossa gestão, cerca de 700 milhões de reais de bens e valores do crime organizado. 2024, foram 6 bilhões e 400 milhões do crime organizado. O tempo médio de duração do inquérito policial, quando eu assumi a gestão, era de em torno de 700 dias. Hoje são menos de 500, são 470 e poucos dias. O índice de solução de inquéritos policiais nosso é de 86%. Né? Quando 86% nós resolvemos, ou seja, encontramos autoria, materialidade e circunstâncias ou inocência. Ou que não houve crime, ou inocência. Das questões afeitas à Polícia Federal. Dos nossos 50 mil inquéritos, nós resolvemos 86%. Integramos hoje todo o nosso sistema de depósito de apreensão com o sistema da Justiça Federal. Então, no momento que lá no Oiapoque o colega apreende um veículo, ele lança no sistema, o Poder Judiciário já tem conhecimento, se é caso de drogas, já vai para a Senad, já, enfim, dá a destinação. Então, são várias políticas de gestão, né, que nós adotamos. Nós temos um outro dado importante. Tínhamos, em outubro de 23, mais de 20 mil inquéritos que tinham prazo longo sem despachar, sem a autoridade policial. 20 mil não, perdão, são 12 mil, sem despacho. Hoje nós temos menos de 1.000 inquéritos com esse perfil. Então nós adotamos várias políticas que trazem bons resultados e nos levam a ser uma referência, não só aqui na região, na América Latina, mas também, e aí o exemplo da eleição do nosso colega como o secretário-geral da Interpol, mostra a influência, a respeitabilidade que a nossa instituição tem no mundo inteiro. Então, hoje, nós estamos, eu diria, na primeira prateleira das polícias do mundo. Exportamos, tivemos acordos com Portugal, por exemplo, para um software de investigação para violação de crianças e adolescentes pelas redes. Vencemos uma competição na Espanha há 2 semanas sobre investigação de crimes cibernéticos, com as polícias da Europa, dos Estados Unidos, enfim, Canadá. Tivemos o primeiro lugar nessa competição. E participamos de muitas ações aqui regionais também liderando o processo. Então, de fato, eu entendo que nós estamos cumprindo o nosso papel e tentando levar esse conhecimento, esse know-how, essa expertise para os nossos parceiros, nossas polícias estaduais aqui no Brasil, com as nossas forças integradas. Então, agora, quarta-feira, estou indo para Foz do Iguaçu, onde lançaremos lá também um projeto de segurança de fronteira na região, especialmente Paraná e Mato Grosso do Sul. Dia 18 lançaremos o início, e eu falava disso para vocês também, de um sistema de segurança para a Amazônia. E veja, Valfredo, um sistema, não é um plano emergencial para um ataque pontual. Um sistema de segurança para a Amazônia com o Centro de Cooperação Policial Internacional, onde nós vamos reunir os 9 países amazônicos, com policiais dos 9 países amazônicos, com os 9 estados brasileiros da Amazônia Legal, trabalhando juntos no mesmo ambiente, com o financiamento do BNDES, que tem sido um grande parceiro nessa pauta. O presidente Aloysio Mercadante é um entusiasta dessa temática, é um amigo, um parceiro. Um enorme trabalho, um trabalho maravilhoso, e inclusive na área de segurança. Então, assinamos hoje, inclusive, lá em Manaus, a disponibilidade de um hangar. Vamos ter aeronaves que já foram alugadas, agora, final desse mês, também já estarão disponíveis. Enfim, um conjunto de ações que a Polícia Federal tem feito e que aí, Reinaldo, você falava e comentava de bons resultados, é fruto desse grande esforço, e que, para nossa responsabilidade também, uma pesquisa recente da CNN Atlas Intel foi reconhecida agora em abril como a instituição de maior credibilidade do Brasil.
Ô, Valfrido, se me permite só marcar isso. Isso já está claro para o espectador. Não, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco de fomento, botando dinheiro na segurança pública. Sim. Eu não sei nem se isso é inédito, se não tinha acontecido, mas o fato é, nós temos um BNDES que põe dinheiro em segurança pública. Isso não é uma coisa obviamente, corriqueira, assim. Em prestadores de serviço, fabricantes, sim, claro. Que prestam serviço à Polícia Federal, ou vendem produtos à Polícia Federal. Porque poderia dizer assim, não, isso daí não é problema meu. Né? Não, é um problema, porque... O presidente Aloysio Mercadante, quando esteve aqui, explicou isso. Sim. Não, só para destacar, porque assim, não é... estou financiando o negócio para a economia crescer. Não. É que para a economia crescer também precisa de segurança. Senão ela não cresce. Eu tenho duas perguntas para fazer, uma sobre a Amazônia e outra sobre drogas. Mas vou começar com a Amazônia, porque foi a última coisa que o senhor falou. A Amazônia... caracteriza principalmente um grande espaço vazio, né? Grande parte da Amazônia, que não é mais tão vazio assim, porque o PCC tem lavado dinheiro com o narco-garimpo ali. Tem recrutado, inclusive, em populações indígenas. Tem ocupado um espaço que o Estado não ocupou. A minha pergunta é a seguinte: quando nós vamos começar a utilizar tecnologia de ponta para diminuir a permeabilidade das fronteiras brasileiras do norte nesse grande espaço vazio? As drogas e as armas, sobretudo as drogas, que entram dos países latino-americanos produtores de droga. O Brasil, como sabemos, não é um país produtor de droga. É um país consumidor, grandemente e crescentemente consumidor. Pouco de maconha em Pernambuco. Ok. Mas não produz o grosso da droga que passa, que é vendida, comercializada aqui e que passa por aqui para ser exportada para outros países. Quando nós vamos começar a utilizar drones, os chamados VANTs, veículos aéreos não tripulados, que podem ficar dias e dias, né, e que podem receber armamentos, que podem fazer abates a aeronaves do tráfico, que podem, inclusive, realizar o papel de vigilância nas fronteiras marítimas, fluviais brasileiras. Enfim, o que falta para a gente ter isso? Ou se é bom ou ruim ter isso, em primeiro lugar, e o que falta para ter isso? Valfrido, você foi preciso nessa avaliação. O Brasil tem, falando de fronteira seca, né? Ou fronteira não marítima, né? São 8.000 quilômetros de fronteira. Isso. Só a fronteira do Brasil com o Peru são mais de 3.000, se não me engano, 3.400, ou a Bolívia 3.100, alguma coisa assim. Ambos produtores de cocaína. Ambos produtores, no meio da floresta amazônica. Só para o nosso, quem nos acompanha ter um paralelo, a fronteira do México com os Estados Unidos são 3.100 quilômetros. Nós temos uma única fronteira com a Bolívia, que são 3.400 quilômetros. E, no entanto, os Estados Unidos também tem problemas. Tem drogas, tem armas, tem muitos problemas que são enfrentados naquele país com todo o poder econômico, tecnológico, de efetivos que tem. Então, em primeiro lugar, acho que é preciso desmistificar um pouco isso, de que algum país, não falo do Brasil, que algum país do mundo vai ter 100% do controle de todas as suas fronteiras. E também... Se me permite, o Trump, a confusão que ele arruma com todo mundo, com a China, com todo mundo, eu quero falar, fica entrando fentanil aqui. Bom, sim, mas entrou, né? De algum jeito entrou. Então, ótimo, Reinaldo. Você sabe que eu estive, e aqui abro um parênteses para contar um causo, né? Uma reunião no exterior, onde havia um representante da DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos, um pouco com uma certa soberba, falando para os latinos, né, de que, olha, vocês têm que cuidar aqui, porque está saindo muita droga daqui e não sei o quê, isso é um problema para os Estados Unidos, é um problema daqui e dali. Transferindo, Valfrido, a responsabilidade para nós. O maior mercado consumidor de drogas do mundo. Como, infelizmente, dentro do país, muitas vezes vem com um discurso fácil. Não, se não tivesse a arma entrando na fronteira, não teria arma aqui. É um discurso muito fácil que a gente tem que desmistificar. E aí eu disse para aí foi a minha vez de fala, eu disse, olha, de fato, é preciso reconhecer que a gente não tem a eficiência absoluta que gostaríamos de ter,
e aqui falo por todos os países, como secretário executivo da Meripol. Então, eu faço aqui um apelo para vocês. Não falhem vocês lá nos Estados Unidos. Não deixem entrar drogas lá. Isso. Porque se nós estamos errando e deixando sair, não errem vocês. Não deixem entrar lá e o problema está resolvido. Ou deixem de consumir drogas, porque isso é uma relação de demanda e oferta. Então, só para a gente contextualizar que a temática não pode ser tratada de maneira superficial, singela, né? Fecha a fronteira, está resolvido, bandido bom é bandido morto. Essas são máximas que não se aplicam à realidade da segurança pública. Claro. Então, e aí, fazendo coro ao que você diz, é fundamental termos tecnologia. Nós temos que dar um salto, e a Polícia Federal já apresentou um projeto não só de aumento de efetivo, que também é importante, mas nós não temos como botar efetivos... O efetivo da polícia são 13 mil homens, né? São 13 mil homens e mulheres, policiais, mais 2 mil e poucos servidores administrativos. Né? Ainda que agora conseguimos aprovação, hoje inclusive foi publicado o edital do concurso público da Polícia Federal, que vamos preencher já 1.000 vagas agora e mais 1.000 vagas no ano que vem, que vai preencher as vagas abertas na Polícia Federal. Mas então, voltando, era o tema da tecnologia. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Eu tenho feito algumas viagens internacionais, voltei recentemente uma viagem na China, onde e aí mais uma vez o Aloysio Mercadante, um grande parceiro, onde há tecnologia disponível. Há interesse de investimento do BNDES, de financiamento para isso. E agora nós temos que nos debruçar junto, obviamente, com todos os estados. Você está falando isso que o Valfredo falou, drones, capacidade... Em tecnologia. De segurança, também área de defesa, que não é a minha área, mas enfim, especialmente na área de segurança, em tecnologia, reconhecimento facial, drone, antidrone, enfim, toda a sorte de equipamentos de vigilância que nós precisamos empregar nas nossas fronteiras. E aí, trazer mais segurança com mais responsabilidade. E veja a dificuldade, Valfredo, você fala um drone sobrevoando 24 horas, que seria ótimo. Agora, o drone vai identificar alguma situação, por exemplo, às 4 horas da manhã no meio da floresta amazônica, e nós precisamos ter gente para ir lá operar. Claro. Então, assim, a situação de fato precisa... Um laboratório de refino de coca no meio da floresta. Vai identificar, enfim, vai ter que ter uma ação. Se o refino está lá montado, está plotado, vai lá. Agora um barco, né, uma voadora, como chamam lá no norte, andando em alta velocidade, o drone viu, a gente precisa ter não só o drone, e é isso que eu quero dizer, mas precisamos ter... E aí voltamos, vamos ter um sistema de segurança voltado e não uma questão pontual, isolada, para fazer frente a isso. E a tecnologia é inafastável. Eu tenho uma pergunta seguinte para fazer. Vou fazer, vai. Posso? É uma pergunta de 2 graus. O primeiro grau é o seguinte. Bom, nós sabemos que Peru, Bolívia, Colômbia, México produzem drogas, fabricam drogas, são vendidas. E que esses países o fazem porque, basicamente, há toda uma economia. Ou seja, você tem uma dimensão econômica e social na produção de drogas. Tem gente que vive disso. Né? Você pega a Bolívia, tem toda uma comunidade de produtores, comunidade cocaleira. O presidente da Bolívia advém, o mítico presidente da Bolívia, o Evo Morales, advém dessa comunidade. Ex-presidente da Bolívia. Advém dessa comunidade, ou seja, há quase que a institucionalização necessária para a subsistência dessas pessoas. Se nós olharmos tudo que o mundo civilizado e os países industrializados gastaram com o combate às drogas, sobretudo desde o governo Reagan nos Estados Unidos. Eu me lembro bem, era garoto, da propaganda da Nancy Reagan com o ovo sendo frito numa frigideira, dizendo "This is your brain on drugs". Esse é o seu cérebro sob efeito de drogas. Né? E ali o grande combate às drogas, a quantidade enorme de dinheiro que desde então se verteu para combater elas. Se nós usássemos um pouco Plano Colômbia dinheiro, do Bush. Sim, um pouco desse dinheiro para melhorar as condições e para criar uma economia
por substituição à economia da droga nesses países, e mesmo no Brasil, nós não seríamos melhor sucedidos? Primeiro grau da pergunta. Segundo grau, ainda mais radical da minha pergunta, é a seguinte: grande, se não esmagadora maioria se nós pudéssemos atribuir apenas uma visão quantitativa do problema da segurança pública no Brasil, se deve ao tráfico de drogas ou derivações, como, por exemplo, o tráfico de armas, que basicamente se estabelece no combate entre criminosos. Ou seja, os criminosos combatem entre si para tomar territórios de venda de drogas ou canais de distribuição de drogas e usam as armas que eles compram do mundo todo. Se nós legalizássemos radicalmente as drogas no Brasil, essa é a pergunta que muita gente se faz. Se nós legalizássemos radicalmente a produção, o consumo de droga, mas não só no Brasil, no mundo todo, nós não resolveríamos de uma vez só o problema da violência, de segurança pública, o problema do tráfico de drogas, ou seja, as drogas seriam de boa qualidade, vendidas em lojas, do lado da loja de capinha de celular, do lado da loja de roupa, do lado da loja de sorvete, tem uma loja que vende drogas. E não resolveríamos o problema da violência nas cidades e no campo? Alfredo, você faz ótimas ponderações aí. Eu acho que o primeiro me permite extrair a conclusão de que, de fato, segurança pública não é um tema só de polícia, ou não é um tema de polícia. É um tema de Estado, é um tema de serviços, é uma questão de política pública que precisa ser colocada à disposição da sociedade. E, em última ratio, aí sim a polícia tem que agir, tem que atuar. Onde as escolhas, né, que a sociedade... onde as coisas já desandaram e aí a polícia, enfim, atua e cumpre o seu papel. Portanto, eu concordo, faço coro com você, à medida que há que se apresentar alternativas, né, a essas pessoas que sejam atrativas também economicamente, para que as pessoas andem por outro caminho e não sigam o caminho do crime, como infelizmente muitas seguem. E agora, a segunda questão da legalização, o que eu posso falar para você é que eu estou na polícia há 23 anos. Comecei, aliás, em Manaus, né, na chefe da delegacia de uma coisa, André, porque a turma doida fazer corte, ele concordou com o fato de que é preciso apresentar alternativas econômicas para as pessoas saírem da droga. Foi essa países produtores. Os países produtores. Sim. Foi essa a sua concordância. Concordo. Antes que resolvam fazer um corte e para afirmar o que você não afirmou, porque agora sim você vai tratar do assunto. Desculpa. Da legalização. É que eu estou acostumado com esse meio, eu sei como é que é. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso. Então, o tema primeiro é esse, né? E o segundo que eu falava, comecei minha carreira há mais de 20 anos no enfrentamento como chefe da delegacia de repressão a entorpecentes. E quando cheguei lá, já havia pessoas que estavam lá há 20 anos e que estavam fazendo a mesma coisa que nós fazemos hoje, ou seja, 40 anos depois. E os resultados, notoriamente, não são os esperados. Isso. Então, o que eu trago também à reflexão é que, e isso é uma convicção, é preciso rever esse método. Agora, a discussão precisa ser feita em todas as áreas, inclusive em relação à eventual legalização de determinados tipos de droga, a questão de saúde pública, a questão do reflexo disso na violência, no crime organizado, na lavagem de dinheiro, para que a gente tenha... E as decisões têm que ser tomadas com base em evidências, não pode ser tomada com os cotovelos. A gente precisa se debruçar sobre o tema, analisar e aí tomar as decisões políticas de Estado. E agora, essa é a convicção que eu tenho, né? Nós precisamos, de fato, rever a maneira, como vários países já reviram, né? Países europeus, alguns estados dos Estados Unidos, aqui nosso vizinho Uruguai, Austrália, enfim, vários países já têm essas novas políticas de enfrentamento às drogas. Nos Estados Unidos, a Califórnia faz uma coisa, o resto do país não faz? Não faz. Portugal tem uma política muito interessante, enfim, um país pequeno, mas com uma importância política
grande. Então, a gente precisa olhar esses bons trabalhos e fazer essa discussão. Hoje parece que é um bloqueio na própria discussão. Uhum. Então, isso precisa ser superado. Inicie-se a discussão e aí, enfim, eu concordo que é preciso rever esse modelo. Eu quero fazer uma pergunta. Ô, Andrezinho, eu te chamei lá para a gente discutir agora esse negócio do INSS, falei com você, te liguei, quis saber detalhe, como é que é, porque outro dia eu vi um menino aí do PL falando que você é meu cupincha, tal, mas você não é meu cupincha, porra. Como é que é a relação com o presidente Lula? Eu sei como foi, eu sei o respeito que ele tem pelo seu trabalho, né? Por que o senhor virou o diretor-geral da Polícia Federal, mas também sei da sua autonomia, né? E também sei que a Polícia Federal, claro, objetivamente, a investigação é um problema que cai no colo do governo. Não tem jeito de não cair. Começou lá atrás. Se agudizou nesse governo, se agudizou nesse governo, né? O presidente ficou frio em relação a isso. Como é que é? Me fala aí. Como é que foi o presidente? Tentou interferir? Fala a verdade, hein? Eu falarei a verdade, sim, e com absoluta tranquilidade, olhando nos olhos de vocês aqui. Eu, desde o primeiro dia, quando tive a conversa com o então ministro Flávio Dino e na sequência com o presidente Lula, tive muito claro por parte de ambos dessa autonomia que eu recebi e tenho até hoje para conduzir a instituição. Então, eu escolhi os 14 diretores da Polícia Federal. Nós escolhemos os 27 superintendentes da Polícia Federal. E isso me permite fazer gestão e trazer bons resultados. E isso é muito claro. Hoje o ministro Ricardo Lewandowski também garante essa independência da instituição, essa autonomia, com os 3 eixos que eu cobro da nossa equipe. A autonomia da investigação, que eu dou a todos os investigadores, a busca da excelência da prova e a responsabilidade institucional que precisam ter. Respeitados esses 3 fundamentos, nós fazemos as investigações que temos que fazer. E isso o ministro sabe, o presidente sabe, o mundo político sabe, e é assim que a gente conduz os nossos processos, com muita responsabilidade. E eu volto a falar aqui o que falamos certamente há mais de um ano. Não tem ninguém sendo esculachado nas nossas operações. Não tem. Não tem um policial em destaque lá, o japonês, o hipster, não sei quem, da Federal. Não tem entrevista coletiva, PowerPoint e gente querendo pré-condenar quem quer que seja. Então, acho que essas são mensagens muito claras daquilo que a gente está fazendo. E o presidente é um homem de Estado, é um homem que tem dado absoluta autonomia. Em nenhum momento, nem ele, nem o ministro Lewandowski, nem o ministro Flávio Dino, nem ninguém do governo tenta interferir na Polícia Federal, porque sabe dessa, eu diria, blindagem que o próprio presidente Lula e o ministro Lewandowski trazem à nossa instituição. Então, isso tem nos dado muito conforto em trabalhar e um respeito recíproco que o presidente tem com a Polícia Federal, tem com o nosso trabalho, e que eu tenho e a admiração que tenho por essa garantia, né, que o presidente Lula e que o ministro Lewandowski nos dão. Esse caso do INSS foi uma operação sensível, né? Você pergunta da reação do presidente. Uhum. Eu estive com ele na manhã, e isso eu digo a ele, o próprio ministro Lewandowski. Na manhã da operação. Na manhã da operação, né? Inclusive como uma maneira de preservar a instituição, preservar a autoridade. Eu só comento detalhes da operação no dia da deflagração, e estive lá no Palácio da Alvorada, às 6h30, 7 horas da manhã, quando as equipes já estavam cumprindo as ordens judiciais, e informei ao presidente o que eu e o ministro Vinícius informamos ao presidente o que era a operação, quais eram as situações, enfim, com isso. E ele, de maneira muito serena, como sempre, reagiu, fez questionamentos, perguntou se tinha, qual era a dimensão da operação, nós explicamos, ele deu os parabéns, cumprimentou, façam o seu trabalho com responsabilidade, com seriedade, e eu não quero saber de desvios dentro do meu governo. Então, cumpra a sua função e boa sorte, né? Então,
a serenidade e essa tranquilidade que o presidente nos repassa são decisivos, porque quem está lá na ponta sente, percebe e sabe disso. O senhor tem uma leitura... Nós tivemos, não só para fazer um paralelo, nós tivemos um período recente onde talvez, se eu tivéssemos feito essa operação, eu teria sido demitido. O investigador teria sido afastado. O outro teria sido mudado de posição. E, no entanto, a nossa equipe permanece a mesma. Quem presidiu o inquérito permanece, eu permaneço. Todo mundo está lá cumprindo o seu papel legal. O doutor André se referiu, evidentemente, ao governo Bolsonaro, quando, em razão de insatisfações do presidente, houve demissões na Polícia Federal, do ministro da Justiça, com desmoralização, né? Porque na reunião de 22 de abril de 2020, nós vimos, inclusive, em meio ao francês de Molière, ao inglês de Shakespeare, que ele usou muito, né? Quando ele estava falando, xingando todo mundo, né? Então, só para esclarecer. Não, eu tenho uma curiosidade. Mais uma? Não, mas agora é uma coisa... É curiosidade mesmo, uma coisa de... Eu não vou dizer que é o de alcoviteiro, não é. É uma curiosidade, porque essa figura aguça a minha imaginação. Sim. O senhor tem um nome russo, Andrei. E eu vi nas imagens do encontro do presidente russo Putin com o presidente Lula que o senhor estava lá, à mesa. Uma mesa grande, e o senhor estava lá. O senhor estava perto do presidente Lula. Primeiro, óbvio, dentro do que o senhor pode falar, quais são as suas impressões sobre o Putin? Eu participei dessa comitiva, né, com o presidente Lula. Eu sou louco para conhecer. Tenho muita curiosidade sobre o Putin. Eu não vou deixar. Vai dizer que você não tem curiosidade para estar tete a tete com o Putin, ouvir ele falar. Eu tenho medo daquele olhar dele. Ele é um homem dos mais inteligentes. Você pode não concordar com ele, não achar que moralmente ele é aceitável. Isso é outra coisa. Você lembra a entrevista que ele fez com aquele cara da Fox? Que o cara ficava perguntando... Eu lembro da entrevista que ele fez. O cara ficava perguntando pra ele, ele ficava olhando assim, eu falava, meu Deus... Eu lembro da entrevista que ele fez com o Oliver Stone, que pra mim é uma coisas, que é uma aula de geopolítica. Mas desculpa. Não, imagina. Então eu acompanhei essa comitiva e isso, mais uma vez, é uma sinalização importante, né, do governo federal, da importância que se dá à pauta da segurança pública. Eu tenho acompanhado algumas viagens do presidente e não por outro motivo que não a pauta de segurança pública, que invariavelmente, nos países onde o presidente vai, essa é uma pauta recorrente e eu sou, enfim, um assessor, onde eu posso, enfim, ajudar em algum momento nessas discussões. Lá na Rússia, inclusive, há um pedido da nossa embaixada para que criemos uma adjudância da Polícia Federal na Rússia, então eu estive reunido com o embaixador. Na Rússia, não. Estive reunido com o embaixador, com o staff da embaixada, tratando dessa pauta e da possibilidade de termos lá essa embaixada. Em relação à reunião, obviamente, não posso tratar aqui dos temas ali discutidos, né? Mas o presidente Putin, de fato, é uma figura muito, muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, muito carismática, né? Sempre com um sorriso, enfim, um sorriso de Mona Lisa, eu diria. Mas exatamente. Depois de uma grande piada... Sem mostrar os dentes. Um sorriso enigmático, né? Mas uma pessoa muito, muito gentil, muito, muito tranquila ali nas conversas e a impressão é muito positiva. Como é que... Eu queria detalhes picantes, né? Veio nada. Não veio nada. Os amigos Andrei dele, os russos, eles não... A Polícia Federal tem um trabalho, e já destaquei aqui, que eu considero efetivo, competente. Claro que quando você fala de competência, de efetividade e tal, você tem algumas métricas, e as métricas que eu tenho, não tenho uma métrica universal, mas eu tenho a métrica do que eu sei que foi feito e do que está sendo feito, né? E o senhor mesmo fez comparações aí, deu números, né? Como é a relação, e há uma grande patrulha, isso é objetivo, o senhor também vai falar na medida daquilo que o senhor considerar conveniente. Mas eu vejo nas redes, eu vejo a gritaria, né? A oposição, que é uma oposição muito fanática, até porque nós nem tratamos ainda do inquérito sobre o golpe, né? Tem ali um negócio com a Polícia Federal, né, que acha que a Polícia Federal foi parcial, etc.
há alguma forma de conversa civilizada ou pelo menos institucional de setores da oposição, se não toda ela, com a Polícia Federal? Ou, enfim, por mais que vocês busquem, essa conversa não acontece? Reinaldo, há grupos, obviamente, sectários ali que, enfim, lamentavelmente, o diálogo é impossível. Né? E muitas vezes tenho acompanhado os ministros, o ministro Lewandowski, anteriormente o ministro Dino, em algumas sessões lá das comissões, e muitas vezes se vê um destempero, um despreparo, né, de pessoas que não têm interesse público ali a defender, mas estão, enfim, ali para fazer lacração e qualquer coisa menos a boa política. Né? Mas a par de alguns segmentos, nós temos sim um diálogo importante, né, com outros parlamentares, que são de partidos não alinhados, não necessariamente alinhados ao governo, e que tem na pauta de segurança pública uma bandeira importante que nos permitem, né, institucionalizar essa relação. Isso é um outro projeto que fizemos de aproximação com o parlamento, né, um projeto institucional, não é uma conversa pessoal às escondidas com ninguém, não. É com agenda pública, com pauta definida, de diálogo com os senadores de cada um dos estados, os meus superintendentes, com a bancada, com os líderes, para que a gente tenha a defesa dos interesses da instituição, a questão orçamentária, de emendas, de valores que precisamos destinar para o nosso orçamento, passam pelo parlamento. E, portanto, temos essa relação. Eu, pessoalmente, também, com os dois presidentes das casas, também tenho uma ótima relação. A PF tem um secretário para assuntos parlamentares que faz o diálogo? Como é que é isso? Nós temos uma divisão, uma unidade pequena, mas é uma divisão de assuntos parlamentares, a nossa DASPAR, que tem um escritório, digamos, dentro do Congresso Nacional e que faz o acompanhamento diário de pautas de interesse e agenda reuniões e marca, enfim, todos os compromissos que precisamos e, por outro lado, recebe também demandas dos parlamentares. Eu recebo com muita frequência vários parlamentares de diferentes correntes políticas, no meu gabinete, visito parlamentares também, porque acredito no diálogo, acredito na boa política, acredito na conversa, na negociação, que a gente tem que seguir. E aqueles que não querem diálogo, que acham que tudo é liberdade de expressão, que tudo podem, ofensa, cometimento de crimes, enfim, aí com esses não há muito como dialogar, né? E o próprio parlamento, agora recentemente, suspendeu um parlamentar, aliás, é interessante, né? Suspender o parlamentar exatamente com autocontrole, né? Dizendo, olha, nem tudo é liberdade de expressão, né? Você está suspenso por um período de tempo de 3 meses porque excedeu essa liberdade de expressão. Então, eu acho que esses ajustes são importantes. Aliás, e a gente ex-agente da Federal, né? O senhor está se referindo ao Gilvan, ao deputado Gilvan da Federal. É um agente da ativa, da Polícia Federal, que, aliás, é uma outra anomalia, eu considero assim, de nós termos policiais da ativa envolvidos com política. Nós temos esse caso, há outros parlamentares também, mas há casos de parlamentar que não se reelegeu e retornou para a atividade do Eles entram na mesma regra. Eles entram na mesma. Eduardo Bolsonaro, escrivão. Eles entram na mesma regra que vale para PM, isto é, pode concorrer, não se elegendo, volta para. Não, em nosso caso é pior. Eleito, cumpre o mandato de 4 anos, não reeleito, retorna para a instituição. E nós temos um caso ainda que acho que é quase pitoresco. Quer dizer, ele não precisa sair. Ele pode. É licença para exercício de atividade parlamentar. Isso é uma Termina aberração. A atividade parlamentar e retorna. Isso é uma aberração. E nós temos uma outra aberração, Reinaldo. É um caso de um colega, agente da Polícia Federal, que é vereador de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E ele dá expediente pela manhã na Polícia Federal e à tarde na Câmara de Vereadores. Mas pode? Está na lei. Isso eu não sabia. Desculpa a ignorância, confessa. Mas é importante a gente pontuar aqui por que causa estranheza isso? Por que isso é um absurdo? Sim. Porque pode não parecer um absurdo para todo mundo. Sim. Mas por que é um absurdo? Basicamente porque alguém que exerce uma função de Estado,
não pode, porque há um conflito latente de interesse. Claro, evidente. Há um conflito latente de interesse. Aliás, há um conflito de interesse concreto. Ele não é abstrato. Isso. Ele é concreto. À medida em que essa mesma pessoa que exerce uma função de Estado, como policial, como militar, por exemplo, ao mesmo tempo exerce uma função ideológica de governo. Ideológica de governo. Ou então, uma função ideológica No legislativo. E por que ideológica? Porque para concorrer a um cargo de deputado, de vereador, tem de se filiar a um partido e todo partido tem uma ideologia, uma linha ideológica. E um policial federal tem que ser policial de todo mundo, né? Ele não todo pode ser um mundo. policial do PL. Eu não Então, gosto isso, dos petistas, então eu não vou ser policial para os petistas. Ou eu não gosto dos bolsonaristas, eu não serei policial para os bolsonaristas. Isso é, eu diria, nefasto para a instituição. E tanto que propus na lei orgânica da Polícia Federal, propus inclusive uma PEC e agora também com uma lei orgânica, a vedação da atividade político-partidária para policiais federais. E além disso... Está na PEC isso? Não, isso está na proposta de lei orgânica da Polícia Federal e uma PEC, uma proposta de PEC ainda está em trâmite no Ministério da Justiça, que talvez possa ser agregada à PEC da Segurança Pública e discutida. E também, para evitar a exposição, aí numa regulação interna nossa, eu proibi que policiais utilizem símbolos da instituição, enfim, qualquer arma da instituição, vídeo, não sei o quê, para promoção pessoal em suas redes particulares. Então, tentando minimizar qualquer exposição da instituição indevida. Porque já tem uma coisa nefasta que vale para os militares, vale para a PM também, que quando se tem menos de 10 anos na força, a pessoa pode sair para concorrer, pede licença para concorrer a um cargo eletivo, se não se elege, pode voltar. Mas se elege, tem de pedir dispensa. No caso da Polícia Federal, o senhor está me dizendo, se elege, fica lá, se não for reeleito, volta. Volta. Temos um caso assim no Amazonas. E, portanto, você tem o proselitismo político entrando, o cara não foi reeleito, se infiltrando na organização. Né? Conflito de interesse. Doutor Andrei, a investigação... Vamos falar um pouco da tramóia golpista? Posso fazer uma pergunta antes? Que tem a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, mas eu acho que metodologicamente ela é importante para o nosso espectador. Vamos lá. Ainda no governo Bolsonaro, o ministro Toffoli, quando presidiu o Supremo Tribunal Federal, instaurou um inquérito para investigar atos atentatórios contra a dignidade da Suprema Corte. Primeira pergunta que se faz: por que esse inquérito não poderia ter sido aberto pela Polícia Federal? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vamos chegar lá. Nós vamos começa ali e chega em 8 de janeiro. Começa ali e chega em 8 de janeiro. Sim. Então, os críticos ao chamado inquérito do fim do mundo vão dizer o seguinte: não precisava o Supremo não precisava abrir um inquérito em que um ministro do Supremo presidia o inquérito, conduzia a investigação, depois recebia eventualmente uma denúncia e processava e julgava criminalmente os denunciados. Por favor, o senhor poderia nos dizer algo sobre isso? Posso. Esse inquérito não havia outra maneira dele ser inaugurado que não fosse essa. Mais uma vez por questão legal, por questão técnica, questão jurídica. Então, é um processo que necessariamente precisava ter esse rito e a definição, conforme o regimento interno da Suprema Corte, que regula a instauração desse tipo de investigação. E uma vez instaurado esse inquérito, aí o ministro relator, como muitos ou nós temos dezenas, centenas de inquéritos na Suprema Corte, ele delega as ações investigatórias à Polícia Federal. Então não é muitas vezes se distorce, né? O ministro que investiga, que denuncia, que julga, que absolve, que condena. Ele preside inquérito delegando as funções.
Alguém pode imaginar... E o presidente, abrindo de ofício como abriu, ele também delega a relatoria. Não precisa ter sorteio de relatoria. É regimento também. Regimento também. Então, o ministro... Alguém consegue imaginar algum ministro do Supremo fazendo diligência de campo, fazendo investigação, ouvindo testemunho? Então, ou seja, ele delega, olha, Polícia Federal, investigue esse crime aqui que, em tese, aconteceu. E aí nós abrimos mão de todas as ferramentas que temos, enfim, nossas metodologias de investigação e, é claro, aquelas temáticas sob reserva de jurisdição, nós apresentamos como fazemos em todos os inquéritos. No primeiro grau, nos tribunais, no STJ, no Supremo. Representamos ao juízo competente, no caso o Supremo, para, por exemplo, a quebra de sigilo bancário. O Ministério Público é ouvido, e o ministro e o juiz decide. Ou seja, um processo absolutamente regular e que tem a sua instrução legal seguida e já chancelada, validada N vezes pela Suprema Corte. Ademais, todas as decisões monocráticas são essas decisões de instrução, etc., porque as decisões de mérito mesmo, todas elas são colegiadas. São da turma ou do plenário. Não, e é que o doutor Andrei não vai entrar nessa, mas como eu não sou doutor Andrei, eu posso, né? E sem contar o seguinte, né? Que se alguém tivesse aberto esse inquérito cumprindo a sua função, porque era preciso abrir, e tivesse pedido abertura de inquérito, tivesse aberto o inquérito, não precisava se abrir, inclusive, de ofício. Que é legal. Mas também poderia ter sido seguido outro caminho, claro. Bastava que, diante do crime, alguém tomasse uma providência. Né? Mas ninguém tomou. Ninguém tomou, e o regimento interno permite crimes cometidos no âmbito do Supremo. Qual é o âmbito do Supremo hoje? Depois, você já trabalhou em casa, não trabalha? Eu também trabalho, né? Hoje o âmbito do Supremo é onde o Supremo está, onde se tiver ministro despachando, claro. Você tem o âmbito do Supremo. Mas aí você ia fazer a sua pergunta. Eu queria começar com essa, porque eu acho que ela é importante, para desmistificar as coisas. Exato, claro, porque fica essa onda, né? Enfim. Foi brilhantemente explicado. Sim, muito bem. Quando aconteceu aquela barafunda lá em Brasília, né, aquela barbaridade... Quebraram os três prédios, os três poderes e depois, enfim, e a investigação. A investigação em curso já ali começou e depois... Enfim, começaram a aparecer as evidências das tentativas de golpe de Estado, que, aliás, vieram a público até antes, né, desse negócio, né? O senhor sentiu o cheiro assim, oh meu Deus, eu poderia ficar sem essa. Porque o senhor sabia que, enfim, a partir do resultado da eleição, porque eu estou falando isso, a partir do resultado da eleição, que você ganha 1,8 ponto percentual, né? Foi ali o fla-flu final, apertado. É claro que você tem um pedaço da sociedade, a partir do eleitorado, que, enfim, se não apoia aquela zona, mas pelo menos, aquela bagunça, mas pelo menos... Né, não gostava desse governo que foi eleito. Você falou assim, lá vai a Polícia Federal, coitada. Ela agora vai padecer muito. Não, Reinaldo, na verdade, eu acho que havia esse questionamento, né, da própria integridade. Eu acho que como morrem as democracias, se não me engano, isso, né? Como as democracias morrem, do Ziblatt e do Levitsky. Eu acho que ali foram ticando item a item ali, né? Foi, né? Foram, como é que chama? Foi checklist, eles fizeram checklist total. Completo ali, né? Imprensa, Poder Judiciário, sistema eleitoral, dominação de rede social. Eles gabaritaram, enfim, isso que eu quiser. Eles gabaritaram e aí aquilo... Né? E é preciso rememorar aqui os ataques lá de 12 de dezembro de 22, de 24 de dezembro. 12 de dezembro, dia que o Lula foi diplomado, teve um ataque à Polícia Federal. Não, jogar uma bomba no aeroporto de Brasília. Isso foi 24 de dezembro. Exato. Então e no dia 12 tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Tentaram invadir, parcialmente invadir, depredaram outros prédios públicos. Fogo em ônibus. Incêndio de ônibus, enfim. Então, assim, a gente já sabia que o desafio, não houvesse isso tudo, o desafio já é importante, né, da nossa instituição. Com esse cenário, a gente percebeu que, de fato, teríamos muito trabalho e todos percebemos, né, aquele movimento lá antes do dia 8, e eu já falei
repetidas vezes isso, mas mais uma vez falo, no dia 7 eu tive a reunião com as forças de segurança e a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e mandei um ofício no dia 7 dizendo que aqueles criminosos que estavam lá no acampamento tinham que ser impedidos de sair. E ali tive a bola de cristal do Reinaldo, né? E aí Ele assiste o É da Coisa de vez em quando. Eu assisto. Sou um contumaz ouvinte do seu programa. E ali eu estive enfim, essa visão, né? E coloquei no ofício isso. Olha, você tem que impedir que esses criminosos saiam, porque eles vão depredar, não sei se foi esse o verbo que eu usei. Para o governo do Distrito Federal. Para o governo do Distrito Federal. Né? Vão depredar o Palácio Planalto, a Suprema Corte e o Congresso Nacional. No dia 7. E era uma coisa que todos sabíamos que algo estava acontecendo. Podia acontecer. Né? E a polícia com atribuição legal, infelizmente, não cumpriu o seu papel e o resultado todos vimos. E aí, Reinaldo, respondendo a sua pergunta, né? De fato, o dia 9, né, foi um dia... mais um dia marcante, onde a gente fez a prisão em flagrante de quase 2.000 pessoas e aí todas as consequências, né, desse processo. Doutor, há um lado, né, as pessoas às vezes falam, o Reinaldo é muito duro porque ele não aceita nem conversar com determinados, não sei o quê. Eu não aceito conversar com gente que fica olhando para minha cara e justificando o golpe. Eu não quero papo com essa gente, ponto final. É meu lado cidadão. Eu sou jornalista, mas eu não tenho obrigação de ficar conversando com um golpista. Né? O que eu quero saber, e eu não estou falando para o senhor, eu também tenho isso, não é isso que eu quero. Mas eu quero saber o seu sentimento diante daquilo que o senhor viu naquele dia. Né? O senhor imaginava algo parecido em algum momento? Sim, eu sei, no dia 7, nós já falamos isso aqui na sua entrevista anterior, eu sei que o senhor advertiu, o senhor mandou ofício, o senhor falou, vai acontecer, e o senhor viu acontecendo sem resistência, que deve ter sido terrível. Porque você falou, eu avisei e, no entanto, está aí, né? Mas eu quero saber um pouco desse seu sentimento de brasileiro diante daquilo que o senhor viu. Reinaldo, de fato, acho que aí me despindo aqui da posição, né, de diretor-geral, é um sentimento muito ruim, né, de vermos a degradação, né, o nível de que chegamos para que aquilo tudo acontecesse. E aqui é uma degradação, né, enfim, de parte de grupos políticos, de parte da própria polícia militar, que é uma polícia de excelência, né? E reiteradas vezes mostrou isso, mas naquele momento... A mais bem paga do Brasil. Um grupo conseguiu esculhambar com isso e o resultado foi de fato terrível. E aí, Reinaldo, uma coisa que me marcou muito no dia seguinte, ou naquela... Enfim, passamos a noite em função disso, o dia seguinte a prisão em flagrante. E eu estive lá na nossa Academia Nacional de Polícia, para onde foram levadas as quase 2.000 pessoas ali. E o que eu percebi ali era um surto coletivo. Aquilo ali, as pessoas pareciam que estavam numa seita, estavam absolutamente fora de si com aquele contexto, ainda acreditando em algo que era absolutamente... Doutor, se me permite, estavam, porque tem... Vocês se lembram? Em 2 acampamentos, num acampamento e numa dessas interrupções de estrada que fizeram, quando apareceu aquela informação plantada falsamente, segundo o STF... Da prisão também, do Alexandre. Da prisão do Alexandre, que teria sido plantado no site do CNJ pelo próprio Alexandre, porque seria assinado pelo próprio Alexandre. Uma autoprisão. A gritaria, o surto, era uma coisa quase inexplicável. Quase não, do ponto de vista da razão, inexplicável. Porque ninguém pode sentir tanto prazer assim por mandar prender o ministro do Supremo. Tinha alguma coisa muito estranha ali, parecia quase mística mesmo. Então, esse era o sentimento, né? A coisa transcendia qualquer racionalidade. Não era possível a gente estar vendo aquilo ali e, de fato, estávamos vendo aquilo. Então, um sentimento e, ao mesmo tempo, uma preocupação. Olha, como que a gente sai disso? Né? Qual o caminho que a gente vai adotar? Aqui falando como cidadão, né? Qual o caminho que o país precisa adotar
para voltar a uma normalidade, enfim, na racionalidade da discussão política como deve ser. E, ao mesmo tempo, aí sim, aqui como policial federal, hoje o sentimento de que fizemos o trabalho que tínhamos que fazer, né? Com o rigor técnico, científico, com coleta de provas, com delação premiada como tem que ser tratada. Com coragem. Com coragem, que a nossa equipe toda teve de fazer o enfrentamento, com responsabilidade, porque muitas pessoas, enfim, parentes do ex-presidente, filhos do ex-presidente, foram citados em delação e não foram indiciados por nós naquele momento. Isso também é coragem e responsabilidade. Sim. Porque talvez em outros momentos seria o mais fácil, olha, já foi citado mesmo, indicia, prende. E a nossa equipe teve esse filtro, esse critério, e que nos dá, falando em sentimento lá no dia 8, o sentimento depois da conclusão, o sentimento de dever cumprido. Acho que a instituição fez o que tinha que fazer, apresentou as provas ao Poder Judiciário, denúncia do Ministério Público, processo sendo instruído, ou seja, vamos virar a página dessa etapa e seguir em frente. Não vai assim tão fácil, porque na semana passada, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o deputado Eduardo Bolsonaro passou a ser um investigado, o seu colega da Polícia Federal. E mais uma vez vai cair lá na sua repartição. Posso fazer uma pergunta que antecede, mas que talvez seja uma resposta... que ele fala do Eduardo um pouco. Então, que acho que até é mais abrangente, mas ela conduz a sua pergunta, que é a seguinte, quer dizer, ao tempo em que aconteciam os atos de 8 de janeiro, e quando eu digo ao tempo, é um pouco antes, um pouco depois, né? Um pouco depois não, um pouco antes, a Polícia Federal, subsequentemente, coletaria provas que seriam usadas pela Procuradoria-Geral da República para ofertar uma denúncia de golpe de Estado, de atentado à democracia. Com a tentativa ou com a concepção de um plano para matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e pelo menos mais um ministro do Supremo, se não mais de um. Era o careca do STF. Mas até onde eu entendo e até onde eu compreendo, havia outros, poderia haver outros. Como é que isso, dentro do que é possível falar, né? Como é que isso vai se revelando? Essa investigação já existia antes de 8 de janeiro ou ela se inicia depois de 8 de janeiro? Na verdade, é uma investigação complexa que teve determinados momentos a partir da instauração do processo pelo presidente Toffoli, né, que delegou ao ministro relator, e ali se inicia, enfim, uma série de medidas. O né? 4781. 4781. Nesse caso concreto que você fala, Valfredo, esses achados foram já posteriores. Né, onde durante o processo de busca e apreensão, de apreensão de celular, de quebra de sigilo, de nuvem, enfim, foi possível resgatar esses documentos, né, inclusive numa das buscas encontrado impresso um documento na casa de um dos investigados. Então, você está falando do ministro Anderson Torres. Anderson Torres. Que tinha a minuta do golpe do dia 10 de janeiro, 2 dias depois do ato, né, do ataque. Então, foram achados, né, nesse contexto, né, pós o dia 8, e aí que entra o trabalho de inteligência policial, de cruzamento de dados, de todos os elementos que a gente vai buscando, né? Seja delação, sejam depoimentos, sejam outras buscas, sejam conversas de outros investigados que terminam se correlacionando e nos dando esse desenho, essa figura plena, completa do que foi o golpe. E me parece que o colega foi muito feliz, né, ao fazer o relatório extenso de mais de 800 páginas, mas que conta uma história com começo, meio e fim e com provas. Ali não tem adjetivo, não tem eu acho, não tem me parece, não tem, enfim, nada que não seja
os achados durante a investigação. O relatório é muito impressionante, o inquérito é muito impressionante. O colega foi, de fato, muito competente, muito feliz, Fábio Schor, né, que relatou esse inquérito. Então, foram esses processos que nos levaram, né, a montar esse quebra-cabeça e aí descobrir que, por exemplo, um desses planos, eu não sei se agora se do assassinato ou de golpe, foi impresso no próprio Palácio do Planalto. Foi o Punhal Verde e Amarelo, foi. O Punhal Verde e Amarelo, depois, mediante comprovação por herb, por telefones e tudo mais, se identificar que a pessoa responsável pela impressão se deslocou para o Palácio da Alvorada. General Mário Fernandes. Né? Então tem... Tudo, cara. Leu com a lupa. Conhece o mais Kid do Preto, que eu. O Kid Preto, Mário Fernandes, que é aquele que gosta de falar um monte de língua. Shakespeare no meio das coisas, Shakespeare francês, muito palavrão, a cada 10 palavras, 8 palavrão. Né? Que é o cara nervoso. Então, assim, eu entendo que esse foi um grande esforço da equipe, né? E que está lastreando a denúncia, né? E já recebida por unanimidade, os 3 blocos, né? de denúncias recebidas à unanimidade, que é uma sinalização também muito clara de que há muito conteúdo naquilo que produzimos. Agora, claro, o processo sendo instruído, enfim, com ampla defesa, contraditório e tudo mais. Mas eu não esqueci da sua pergunta. Reinaldo, que é uma decorrência dessa. Isso, exatamente. Não, que depois eu quero aqui prestar minhas homenagens ao Gonê, porque ele foi mais corajoso que vocês, pelo menos numa questão. Eu tô de sacanagem, depois te falo. Não, vamos falar do Dr. Gonê, que é uma figura pública extraordinária também. Formidável. Um grande profissional, uma liderança do Ministério Público. Isso. E nunca, eu diria que acho que nunca a relação institucional, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público em geral, é tão boa, né? Foi tão boa quanto a relação que temos hoje. E a internet unanimemente fala que a gente se parece, eu e o Gonê. Sabia? Mas só que ele tem uma coisa melhor que eu. Um pouquinho mais de cabelo. Era isso mesmo, quase que eu te mando. Deixa que eu falo. Eu posso falar, você não pode. Mas eu prefiro o seu penteado. Vamos lá, o Eduardo Bolsonaro, e agora vocês estão com um novo pepino. Eu acho que para nós não é pepino, Reinaldo. Não é pepino, esse é o nosso ofício. E várias vezes eu sou perguntado, não, mas agora vai ter um general de 2, de 3, de 5 estrelas, não sei quantas estrelas. Olha, para mim não muda nada. Para mim, Polícia Federal, para a instituição, não muda absolutamente nada. 2 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Mas o cara é um empresário, bilionário, o cara é um político influente, é um general de não sei quantas estrelas. É um policial federal, como temos agora, inclusive preso até agora, um policial, não nos afeta. E esse é mais um caso. Né? E me parece... Aquele que falou que ia matar meio mundo, né? Esse sujeito, né? E desse meio mundo estava eu incluído como chefe da segurança do presidente. Você estava no meio mundo que ia morrer? Eu era chefe da segurança do presidente Lula. É verdade, então, claro. Então a probabilidade de eu estar nesse meio mundo existia concretamente. Né? Então, para nós, é uma relação que não há interferência nenhuma no status da pessoa. E ao contrário, Renato, eu diria que muitas vezes as pessoas acham que vão intimidar, né, a Suprema Corte, o ministro relator, o procurador-geral, o diretor-geral, a instituição, e isso em nenhuma hipótese, em nenhum momento acontecerá. E às vezes eu diria até o contrário. Eu acho que isso nos instiga a ser mais técnicos, mais criteriosos, para fazer uma boa investigação e levar ao Poder Judiciário como tem que ser feito. E essa é uma delas que acho que, enfim, está conosco agora, conforme a decisão do ministro relator, para que cumpramos algumas diligências já determinadas e façamos a instrução do processo, que vamos fazer com absoluta tranquilidade, naturalidade, cumprindo todos os formalismos e tirando as conclusões técnicas que tivemos que tirar. Se a pessoa precisar ser indiciada, vai ser indiciada. Se não houver elementos suficientes, não será. Se tiver elementos para outras medidas, podemos adotar. Enfim, aí é a técnica que vai conduzir o processo. Que alegria estar na Polícia Federal, alguém que trabalha tão bem e que ainda sabe usar o subjuntivo. Sereno. Ele sabe usar o modo subjuntivo. Sereno. Muita gente na imprensa viu contradição onde eu vi prudência
do delegado que conduziu, do Schor, né? Fábio Schor, que conduziu o inquérito, porque ele não relacionou, quer dizer, o 8 de janeiro, né? Ele não fez um liame direto, uma ligação direta com a tramóia golpista. E o Procurador-Geral da República fez por intermédio das imputações penais. Porque, afinal de contas, quando você olha o que aconteceu no 8 de janeiro, como separar o 8 de janeiro do resto de toda a tramóia golpista? Mas, maravilhosamente, e aí eu escrevi isso, eu disse, não, ainda bem que tem uma Polícia Federal que não fez isso, porque esse não é o trabalho da Polícia Federal. Não interpreta. O trabalho da Polícia Federal não é fazer isso. O trabalho da Polícia Federal ele faz o que aconteceu. Ao Procurador-Geral, sim. Então, onde se viu contradição entre polícia... Eu adorava aquelas coisas assim... Gonê vai além da Polícia Federal. Não, ele não vai além da Polícia Federal, ele vai naquilo que é o papel do Procurador-Geral. E a Polícia Federal fica no seu papel. Né? Eu acho que isso mostra... Eu sei que eu não sou entrevistado, mas eu dou opinião também. Não, mas é uma opinião valiosíssima que reafirma o que eu comentei há pouco, né? A boa relação institucional que temos, né? Polícia Federal, PGR, a boa relação, a ótima relação pessoal que tenho com o Paulo, e que em nenhum momento interfere nas atribuições de cada órgão. Então, a gente brinca, às vezes, que bom que divergiram, nossas equipes divergiram, né? Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que funcionar. Nem a divergência, né? Que vocês também não tinham que fazer. Alguns pontos a divergência uma coisa ou outra, tá? e outros são funções distintas, como você bem delineou. Assim como aqui. o STF divergiu do Gonê em 2 casos. 2 casos, exato. Ele pediu a ação penal contra os caras e o Supremo falou não. Só não havia divergência na Lava Jato. Eles combinavam. Isso, exatamente. Quando não combinam, eles divergem. É natural. Então, acho que isso é saudável, né, para o sistema de justiça criminal, que cada um cumpra as suas atribuições, seu papel, eventualmente divergindo ou fazendo, enfim, estratégias, né, da investigação de uma maneira, da acusação de outra, porque é assim que tem que ser, né? O que não podemos é trabalhar em conluio ou fazendo coisas pouco republicanas. Bonitão, nós estamos acabando. O nosso diretor-geral hoje começou cedo o dia, nós estamos sabendo. Eu acho que ele está mais jovem aqui do que da outra vez que ele veio. Mais magro. Sinal de que ele está gostando, o negócio está fazendo direito. Ele está fazendo muito bem, né? Sob enorme pressão. Isso. Encerra para nós aí, Valfridão. Não, assim, veja, vou tentar relatar o inquérito de maneira sóbria e factual. A Polícia Federal conduz uma investigação que é a mais importante da história da democracia brasileira. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Que só é possível porque nós temos instituições fortes. Você imagina uma investigação dessa em 64? Não, o golpe se consumou, não tem investigação. Parênteses, desde o Rio Centro, a gente não tinha um atentado tão grave... Mais de um. A democracia. Mais de um. Uma sucessão. E ali no Rio Centro também não aconteceu, mas quase. Mas a gente estava na transição da ditadura para a democracia. Tentaram o Rio Centro aqui para fazer uma transição da democracia para a ditadura. Tentaram evitar a transição da ditadura para a democracia. Isso. E aqui tentaram um golpe de Estado para nos conduzir a uma autocracia. Isso. Somente um país com instituições fortes como o Brasil, com uma Polícia Federal forte, essa Polícia Federal descrita pelo Dr. Andrei, isso, com a Procuradoria-Geral da República, com o Supremo Tribunal Federal, com o Parlamento, que também, no primeiro momento, me lembro do presidente Arthur Lira e do presidente Alcolumbre se insurgindo contra aquilo. Sim, sim. Não é? Aliás, ele citou como as democracias morrem e eles escreveram depois os dois como salvar a democracia, que é a democracia americana. E fizeram um prefácio na edição brasileira exaltando o papel do parlamento brasileiro. Claro. Inclusive o Arthur Lira está ali. Né, Arthur Lira, até pode me doer um pouco te elogiar, mas a verdade é que ele fez o trabalho dele. Fez o trabalho dele. O trabalho dele. Né? Ele cumpriu seu trabalho. Entra para a história como um dos defensores da nossa democracia. Eu quero que você encerre, mas eu me lembrei de uma outra pergunta para o André. Pode? Depois
depois você encerra. Volta. Mas eu preciso de outra pergunta. Rebobina. Rebobina? Não. Porque o bicho tá jovem, sequinho, né? Não vai querer se aposentar, vai? Não. Vai querer ser ministro, vai querer ser deputado, vai querer ser senador depois, vai querer ser o quê? Vai querer se aposentar? Ah, vou lá para os Pampos, vou lá para não sei onde, que vai fazer o quê depois? Eu quero servir a minha instituição, tenho compromisso com o meu time, com a minha instituição, com o presidente Lula, com o ministro Lewandowski. Enquanto tiver a confiança deles, continuo no cargo. E assim que terminar a minha missão, me aposento. Se eu for reeleito, você fica comigo? Aí me aposento E se eu for reeleito? Reinaldo, é difícil você não quer ser meu ministro da Segurança? A gente especular, né? Fazer um exercício de futurologia aqui, né? Mas eu, repito, eu tenho esse compromisso, né, comigo mesmo, né, tenho compromisso com a minha instituição. Já estou apto a me aposentar, né, mas espero cumprir essa minha missão. Política nunca? Política nunca, em hipótese Nunca alguma, se candidatar? Jamais, não me candidatarei. Estou propondo, inclusive, a vedação da atividade político-partidária na instituição. Não tenho nenhuma outra aspiração que não seja ser diretor-geral da minha instituição, cumprir a minha missão e depois de aposentado, enfim, aí cuidar da minha vida. Gosta de pescar? Não. Não, é um saco mesmo, é um aborrecimento absoluto. Não gosto, não. Acho que em que pese não ser tão jovem, mas ainda tenho, enfim, muita disposição. Mas você tá? Não sei. Eu cumpri 55 anos semana passada. Mas tá uma criança, né? Então, ainda tenho muita disposição, espero trabalhar um pouco mais, mas aí em outros segmentos, enfim. Vai lá, Fabridão. Não, é isso. Eu acho que essa fala que decorre da sua pergunta mostra mais uma vez isso, que nós temos agentes de Estado no Brasil, funcionários públicos no Brasil, altamente comprometidos com a sua função, e é por isso, e quando eu digo agentes de Estado, eu me refiro a todos eles. Sim. Que seguraram a onda nessa tentativa de golpe que podia sim ter acontecido. Podia sim ter acontecido. Então eu quero aproveitar o ensejo dessa entrevista para te agradecer pelo trabalho que você fez por nós e a sua instituição fez por nós, povo brasileiro. E eu endosso você. Pode me xingar à vontade quem quiser. Não vai. Você é um orgulho para a Polícia Federal, você é um orgulho para a democracia brasileira. Parabéns. É um herói da democracia. Muito obrigado. Gentileza de vocês. Obrigado. Prazer. Gostou dessa entrevista? Se inscreva no canal, dê like, isso é importante pra gente. Assim, só no Reconversa, né? Só aqui. Obrigado, Andrei. Obrigado. Obrigado.